Obrigado, Minduim. Então, são coisas que às vezes não faz parte do nosso dia a dia, mas pode acontecer de alguém nos perguntar, nos indagar, ou nós encontrarmos com essas pessoas que estão relacionadas a esse tema. Então, a gente tem que estar preparado para entender qual é o posicionamento da doutrina sobre essas questões. Então, hoje a gente vai se aprofundar nesse sentido. Então, a primeira pergunta que Kardec faz nessa parte é, só para relembrar um pouquinho, aqui na 745 ele introduz um pouco o tema, né? Que ele pergunta assim, que se deve pensar daquele que suscita a guerra para o seu proveito? Então, a gente estava falando das guerras no último estudo do Livro dos Espíritos, recordem aí. E aí eles responderam, grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer as suas ambições. Então, Kardec organiza essa última pergunta, ali quando ele estuda sobre o subtópico de guerras, já deixa essa por último para dar abertura para a parte que vem a seguir, que é a parte dos assassínios. E aí ele pergunta, é crime aos olhos de Deus o assassínio? E aí os espíritos deixam claro, grande crime, pois que aquele que tira a vida do seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Já queria destacar uma parte aqui nessa resposta, que não tem muito a ver com o tema em si, mas que a gente percebe a conexão que existe dessa pergunta com a 132 do Livro dos Espíritos. Porque a gente está sempre acostumado a falar assim, provas ou expiações. Lá na 132, não é provas e expiações, é provas e missões. Aqui, novamente, ele volta a dizer que a nossa vida tem aqui as expiação e tem a missão. Então, é importante a gente ficar nesses detalhes, assim, prestar atenção nesses detalhes, porque são importantes. O que sumiu, Silvaninha? As perguntas não está aparecendo na tela para vocês? Seu Já microfone voltou, já voltou. já voltou? Ah, tá. Tá todo mundo vendo então, né? Beleza. Então, eles respondem que é óbvio que é um crime, é um grande crime, porque tira a vida do seu semelhante cortando o fio de uma existência, né? Que pode ser expiação ou omissão, e aí é que está o grande mal, né? Então, a resposta dos espíritos ela é bem direta e nos mostra que o assassinato não é apenas um ato de violência contra o próximo, mas é um ato da violação da lei divina, na sua essência. Então, quando eu assassino, quando eu tenho essa intenção, quando eu faço esse ato, eu não estou ferindo o próximo, eu estou ferindo a lei divina. Então, esse é um primeiro ponto. E aí eles colocam, né? Porque o crime aos olhos de Deus reside no fato de quê? De que corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. E essa é a chave para entender a gravidade do ato. Porque a vida física, a encarnação, ela não é um acaso. Nós espíritas já temos consciência plenamente disso. Não é assim, de repente nasceu Pedro. Não, existe todo um planejamento por detrás. A encarnação, ela, ela é uma oportunidade preciosa. Às vezes a gente não faz noção, e quando a gente lê as obras do André Luiz, principalmente, a gente começa a despertar um pouco nesse sentido, de quanto tempo é necessário para planejar aquela encarnação, para reunir todo mundo que está envolvido na história, no mesmo local, na mesma família, no mesmo país, com aqueles personagens, esses vínculos, essas pessoas precisam se encontrar, precisa esperar um desencarnar, precisa esperar o outro encarnar, ou seja, não é um acaso, demanda tempo, demanda planejamento, ou seja, é uma oportunidade preciosa concedida pela providência divina para que nós, enquanto espíritos imortais, possamos progredir. Então, cada existência ela tem um propósito. E aí pode ser uma expiação, ou seja, aquela oportunidade de nós resgatarmos aqueles débitos passados, de ter a oportunidade de purificar aquilo que ficou para trás, ou então é uma missão, e toda missão, todos nós temos. A gente sabe que existem aqueles espíritos chamados missionários,
mas todos nós temos uma missão a desempenhar. São as missões em menores planos. Então, eu posso ter, por exemplo, um espírito em qualquer campo, pode ser no campo da ciência, no campo da política, da religião, artístico, seja lá o que for. Ele tem uma missão que pode ser a nível universal, ou seja, que envolve e progride todo o planeta. Eu posso ter espíritos que têm uma missão relacionada a um continente, a uma nação, a um estado, a uma cidade, a um bairro. Até eu, dentro de mim, eu tenho as minhas missões, como pai, como mãe, como filho, como marido, dentro do meu centro espírita, no meu bairro, na minha cidade, no meu trabalho. Ou seja, eu tenho as minhas missões a serem cumpridas, que são as tarefas de serviço ao próximo e à humanidade. Então, a Silvaninha tá falando aí sobre a encarnação do Segismundo, ou seja, são as oportunidades, mostra todo aquele desfecho, né, que precisa fazer e acontecer para que ele possa reencarnar. Mercês. Ô Pedro, por exemplo, quando alguém tira a vida de... Acho que caiu a internet dela, né? Mercês, travou. Quando alguém tirar a vida... Quando alguém tira a vida de uma pessoa, e eu dependo dessa pessoa para cumprir o que eu vim fazer aqui na Terra, o que acontece comigo? É como se recalculasse a minha operação aqui na Terra, ou eu congelo para poder retornar em outra ocasião? Uhum. Então, vamos supor, eu e minha mãe. Para eu poder progredir muito, eu preciso que minha mãe fique comigo até tal data e, de repente, alguém vai e assassina ela. Aí entram alguns casos. Primeiro, vamos supor que só tem a possibilidade de eu realizar aquilo, tem que ser com aquele espírito, daquela forma, daquele jeito. A providência divina vai atuar para que ela não seja assassinada. Aí é um voo que atrasa, é alguém que aparece, é alguma coisa assim que pode, vamos dizer assim, falar, olha, não tem jeito, essa pessoa não pode desencarnar agora. E se não puder, ela não vai. A planejamento é nisso, porque eu posso ter o livre-arbítrio de querer matar. Mas se isso vai acontecer mediante a todas as circunstâncias, aí o meu livre-arbítrio esbarra num limite que é a sabedoria e a providência divina. Mas, vamos para o segundo caso. Vamos supor que ela era uma peça fundamental e que aconteceu. Poderia acontecer. E aí, o que vai acontecer? Aí o espírito vai ter que procurar outras oportunidades, e aí, ao mesmo tempo, os guias e mentores que chancelaram aquela encarnação vão também encaminhar para eles a oportunidades de que pessoas, circunstâncias possam suprir a ausência daquela pessoa que seria muito importante para o progresso dele. Então, eu tenho ali um papel de uma mãe que teria a função de educar, orientar e tudo mais, é aquela que chamaria ele na responsabilidade, moralmente, por exemplo, mas aconteceu dela ser assassinada porque poderia. Às vezes, pode aparecer uma outra pessoa, um tio, um amigo, um parente, alguém que vai assumir aquele papel para ajudar o espírito a desempenhar aquilo que ele precisa. Então, existem essas opções, sabe, Mercedes? É isso, Celinha? Quer complementar mais alguma coisa? Não, Pedro, é exatamente assim que eu entendo. Maravilha. Mas é isso, né? Então, é muito certo, né? O que é para ser realmente é. A gente tem o nosso livre-arbítrio, mas sempre tem um limite aí, né? Então, o grande mal está justamente nessa cortar a existência, seja ela de expiação, seja ela para missão, né? Então, Jesus deixa muito claro isso no Evangelho. Ele, em seus ensinamentos, ele elevou a lei sobre o assassinato num nível mais profundo e num nível moral. Que a gente precisa se recordar, e já passa a palavra já para você, Celinha, que naquela época, e um pouco mais atrás, as mortes eram assim, era uma coisa normal. Assim, matar alguém, a gente lembra, na época de Jesus, as pessoas eram lançadas ali aos leões, às feras, no Coliseu, e aquilo era um espetáculo, era um máximo, as pessoas gostavam daquilo. Uai, é um assassinato, se eu decido jogar a Celinha lá no Coliseu, o que é isso? Então,
Aquilo era normal, mas Jesus, ele leva isso para um nível mais profundo, para um nível moral. Por isso que lá no Sermão da Montanha ele diz, olha, ouvistes o que foi dito dos antigos, não matarás. Mas eu vos digo que todo aquele que, sem motivo, se ir contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então ele nos mostra que o crime do assassinato começa, na verdade, no coração. Começa no ódio, começa na raiva, daquilo que nós nos nutrimos pelo nosso semelhante. Então ele apenas não condena apenas o ato em si, mas a intenção que procede, mostrando que o assassinato, na verdade, é uma manifestação extrema de um ato de desamor, né? Então é isso, Celinha. É só para dar uma ênfase, né, na resposta sua a Mercedes, que Deus permite que tudo isso aconteça. Então, quando ocorre um assassinato assim, e que era possível, né, e que a pessoa é privada da assessoria, né, daquele que desencarnou, é porque isso era previsto. Isso estava de acordo com algum ponto dessa programação, ou no ajuste dessa programação, e que Deus permite. Que é o que o Pedro falou, quando não está de acordo, Deus também não permite. Não que ele deseje o assassinato, né? De jeito nenhum. É o escândalo que Deus não quer, o escândalo, mas às vezes a gente pratica, né? Eu já passo a palavra para a Silvaninha também, é porque é um jogo de probabilidades. Então, por exemplo, nessa encarnação existem essas probabilidades do Pedro seguir por ali, por ali, por ali, por ali. Então, ele já tem os cenários mais ou menos preparados, porque se o Pedro ele tem 10% de chance de fazer aquilo, e se ele escolher esses 10%, vai acontecer isso, isso e isso. Ele tem 20% de chance para fazer aquela outra situação. Então, são as probabilidades, vamos dizer assim, e é sempre muito relacionado à natureza. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou falando do assassinato, vou usar esse exemplo, mas talvez não seja a melhor opção. Mas, por exemplo, a pessoa ela foi assassinada, poderia passar por isso. Não importa muito se foi afogamento, envenenamento, esses detalhes, isso para a espiritualidade não é tão importante em si. É sempre a natureza, o contexto que vai acontecer. E essas circunstâncias, esses pormenores, aí varia muito, sabe? Então, eles têm desenhado geralmente esse cenário mais macro, nessa perspectiva ampla, do que pode acontecer, e as nuances pequenininhas que vão sendo mais ajustados ali conforme o desenrolar dos fatos, do que as pessoas vão fazendo, vão decidindo também. Silvaninha. Pedro, quando ela falou que ela congela, nesse caso ela congela, eu só uma pergunta, no meu modo de entender, ela não congela, não estagna, ela continua progredindo do jeito que deve ela progredir, se tornando cada vez uma pessoa melhor, procurando fazer o bem a todos, né? Não é porque a pessoa, de fato, não está no caminho junto com ela mais, que ela vai estabilizar, ela vai parar, vai congelar a reencarnação dela, né? Sim, a gente não retroage, né? Então a gente pode Isso. ficar estagnado, e aqui pode ser encarnado, pode ser desencarnado, pode ser em qualquer situação que a gente possa estar. Mas aí depende da gente, né? É isso mesmo. Exatamente. Muito bom. Show de bola. Olha só na questão seguinte. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. E essa resposta é uma das grandes verdades da doutrina, né? Deus é justo, julga mais pela intenção do que do fato. E talvez aí seja uma das grandes diferenças fundamentais, né, entre a justiça humana e a justiça divina. Porque enquanto a lei dos homens ela vai julgar o ato em si, a lei de Deus ela vai ao móvel do ato, né? Ou seja, ela vai à sua causa, ela vai à intenção que o precedeu. E como é que a justiça humana vai ter essa capacidade de entender a intenção que estava por detrás? Como é que vai sondar essa natureza
interior de cada um. A justiça humana não tem essa capacidade. Então, o assassino, né, o assassino é o mesmo, seja a vítima um rei, um mendigo, seja o assassino um criminoso ou um cientista. O fato, a morte, é o mesmo. Agora, a intenção, no entanto, ela pode ser muito diferente. A culpabilidade não é a mesma para, por exemplo, se um assassino que mata por ódio, aquele que mata por prazer, por vingança, por ambição, ele demonstra a sua natureza animal, que a gente viu anteriormente. Ou seja, é a manifestação daquele ódio profundo, daquela falta de caridade no coração que ainda existe. Agora, e o assassino que mata na sua legítima defesa? Aquele que mata para proteger a sua vida, ou a de um inocente, que não faz por ódio, mas que mata simplesmente por um instinto de conservação. O ato é grave, mas a intenção não é a mesma daquele que está matando pelo prazer de matar. Percebe que a intenção já é diferente? E aquele que pode cometer um assassinato por desespero, que mata por uma paixão avassaladora, porque por um momento de descontrole, de desespero, comete atitude que não deveria ter cometido. Então, é grave, não deveria ter feito, com certeza, vai ter punição, óbvio, mas a intenção não é da prática do mal pelo mal em si. Então, percebe que isso vão tendo vários desdobramentos, que a intenção pode ser completamente diferente, embora o ato seja o mesmo, ou seja, a pessoa matou uma outra pessoa. Então, Jesus nos mostra essa lição, né? Ele disse que o crime não é apenas o ato de matar, mas a intenção de ódio que o precede. E o homem que nutre essa raiva, né, no seu coração já está naturalmente, de certa forma, assassinando o seu irmão. Então, a gente tem que se desfazer de qualquer tipo de ódio, de raiva, de rancor, de ressentimento, né? Florips. Liga só o seu microfone, por favor, para a gente poder te ouvir. As crianças assassinadas, não assassinadas, mas que são mortas com bala perdidas. Como explicar isso? Uhum. Então, Crianças. sim. Essas balas perdidas, né, geralmente não são balas perdidas. Perdidas, é. São balas perdidas para a gente, mas você vê, uma criança, assim, às vezes nem sabe o que é aquilo, está simplesmente brincando, passeando, andando, e de repente acontece aquilo. Então, assim, dentro da lei divina, né, dentro do planejamento divino, não existe surpresa, não existe bala perdida, não existe acaso. Então, às vezes, a pessoa tinha que desencarnar, essa criança, por exemplo, tinha que desencarnar com 5 anos. Aí entra naquilo que eu tentei te explicar e talvez esse exemplo vai ser melhor, Mercedes. Vamos supor, a criança ela tem um planejamento de desencarnar com 5 anos. Pode ser que ela vai desencarnar afogada, nadando no rio. Pode ser que ela desencarne com uma bala perdida. Por quê? Porque a circunstância em si não vai importar muito. O importante é que ela desencarne naquele período, naquela idade. Porque ou ela cumpriu a sua missão, não tem mais que estar aqui na Terra, ou ela precisa daquela expiação ao mesmo tempo que é uma prova para os pais, aí isso abre um outro leque, e mais um monte de possibilidade. Mas essas balas perdidas, elas não são tão perdidas assim, né? Elas, na verdade, têm um certo endereço. Agora, quando nós, enquanto humanidade, enquanto sociedade, estivermos conscientes e não estivermos brincando de dar tiro para o alto, de ter, né, esses traficantes disparando na favela e tudo mais, obviamente que a gente não vai ter mais as balas perdidas. E, consequentemente, a gente ainda vai ter pessoas que vão precisar desencarnar, mas vão desencarnar de outras formas, de outras maneiras, né? Então, nós, enquanto sociedade, devemos nos conscientizar sobre o uso da arma, nos conscientizar sobre a violência, sobre tudo isso. Mas a desencarnação, quando ela tem que acontecer, ela vai acontecer por qualquer circunstância. Aí pode ser a bala perdida ou pode ser outras circunstâncias. Ok, obrigada, Pedro. Imagina. Leia. Eu entrei um pouquinho atrasada, não sei se você já fez o comentário, Pedro, mas eu queria que você tirasse a dúvida em relação aos feminicídios, por exemplo. De um relacionamento onde que o parceiro tem aquele ódio, né, intenso e aquela sede de vingança,
e persegue a pessoa durante 10 anos com ameaças. E isso é um caso verídico, que eu estou te relatando. E sempre enviava mensagens através de pessoas dizendo que queria assassinar, né, a companheira e inclusive ainda avisava como que seria. Vai parecer acidente, né? Ele ficou planejando anos esse intento, né, com esse ódio. E aí eu fiquei na dúvida aqui com relação à justiça humana e o que que você poderia me orientar em relação a isso aí, a justiça de Deus e a justiça humana? Uhum. Bom, o feminicídio específico não vai estar claro aqui na doutrina. Talvez nem tenha esse nome lá naquela época. Mas o Kardec, mais para frente, na 750, vai tratar de um assunto que ele vai comparar o parricídio e o infanticídio, que é a morte, o assassinato, né, dos pais, ou o assassinato dos pais pelo filho e o assassinato do filho pelos pais. E ali, já adiantando um pouquinho, eles vão mostrar que, assim, não importa se é parricídio, infanticídio, feminicídio ou qualquer outro tipo de assassinato, né? Ambos são tão condenáveis um quanto o outro, porque todos são crimes, não só dos olhos humanos, né? Hoje a sociedade já entende que um assassinato é um crime, assim como aos olhos de Deus, porque é lá na primeira. Então, aos olhos da justiça humana, ela sempre vai ser falha. A justiça humana, ela sempre vai ser falha, porque quando a gente olha a justiça divina, lei de justiça, amor e caridade. Muitas vezes a justiça humana ela não consegue nem fazer a justiça direito. Por quê? Porque não tem o amor e não tem a caridade juntas. Então, não consegue reintegrar, não consegue olhar o ser como um todo. Agora, a justiça humana, a justiça divina, por outro lado, ela não vai avaliar apenas o ato em si, ela vai olhar justamente a intenção. E essa intenção, ninguém tem capacidade de dizer. Não sou eu, não é a Mercedes, não tem a Silvânia, não é ninguém que é capaz de julgar. A única pessoa que é capaz, né, quem sabe do nosso íntimo, da nossa intenção verdadeira, é Deus. E aí ele que vai conhecer isso e vai poder julgar. Por isso que quando está lá a mulher adúltera, Jesus fala assim, olha, eu não te condeno. Quem aqui pode, né, atirar a primeira pedra e tudo mais? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Então, a lei, na verdade, é que vai poder sondar esse íntimo e poder balizar o nível, vamos dizer assim, de encrenca que a pessoa arrumou, dependendo, obviamente, da intenção. Mas que é uma encrenca? É uma encrenca. Por quê? Porque feriu a lei divina. Então, é um problema que precisa ser arrumado, né? Celinha. É só lembrando, né, dos 10 mandamentos. O quinto é não matarás. Ele não diz não matarás dessa forma, de outra, não matarás. Então, seja aquele que mata com a bala perdida, aquele que mata no feminicídio, aquele que mata, matou. Agora, lógico que tem os atenuantes da intenção, mas a lei divina não fala, não matarás a formiga, não matar, não. Ele fala assim, não matarás. Né? É o quinto mandamento. Então, a gente não pode esquecer também desse aspecto, né? É lógico que na hora do resgate pode ser diferenciado em função da intenção, mas desde que matou é uma infração, né? É isso aí. Matou, infringiu a lei divina. Ponto. Aí é aquilo que justamente a gente conversou. É premeditado, é uma forma consciente, é o desejo de mal pelo mal, é tal coisa. Aí é a contabilidade divina que a gente não sabe fazer isso, né? Ah, ele
foi por uma ignorância, o outro foi por um desespero, o outro foi por um impulso, o outro foi por legítima defesa. Aí tem todas as contabilidades, os históricos, enfim, aí é a justiça divina que vai calcular isso. Mas é certo, uma vez que a gente fizer qualquer imprudência que fere a lei divina, a gente precisa voltar consertando. Então, é isso. Né? Aí vão ter... É aquela história, né, tão famosa do braço. Ah, a pessoa encarnou, precisava perder o braço todo. Foi trabalhando, 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 perdeu só um mindinho. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o trabalho ele vai cobrir uma multidão de pecados, mas não vai cobrir tudo. Alguma coisinha sempre fica para a gente poder espiar e resolver isso no nosso perispírito, né? Muito bom. Vamos para a próxima, que aí vai também, quando a gente vai avançando também aqui nas questões, a gente vai lembrando de outros casos. Então, vocês podem ir perguntando, a gente vai remendando as coisas, não fiquem acanhados para falar, lembrar e perguntar ou comentar qualquer coisa, não. Em caso de legítima defesa, aí, outro ponto. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Só a necessidade o pode excusar, mas, desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a do seu agressor, deve fazê-lo. Então, em legítima defesa, a necessidade pode até me excusar, mas tem um adendo. Se eu, me protegendo, eu tenho a possibilidade de preservar a vida daquele que está tentando me matar e não faço, está agravando a situação. Então, a resposta ela é muito clara, porque assim, só a necessidade o pode excusar. Isso significa que a legítima defesa, embora não justifique o assassinato como um ato virtuoso, pode atenuar a culpabilidade do espírito. Então, é aquilo, voltamos naquilo que a Celinha frisou anteriormente. Matou e infringiu a lei divina, ponto. Agora, embora a defesa, a sua legítima defesa não justifique o assassinato como uma coisa virtuosa, ela pode atenuar a culpabilidade do espírito. Por quê? Porque aí entra outras leis divinas, como, por exemplo, o instinto de conservação. A necessidade de defender a própria vida, ou a vida de outro, de um filho, de uma mãe, de um pai, de um irmão, é um instinto natural dado por Deus. Então, em uma situação extrema, quando a vida está em risco, o espírito, guiado por esse instinto, que é divino, pode ser levado a cometer um ato grave para preservar a sua própria existência ou a existência daquela pessoa que ela ama ou que ele é responsável por dever direto de cuidar, como no caso dos pais para com o filho. Então, nesse caso, a intenção não é o de fazer o mal, mas é de se proteger ou proteger aquele que você ama. Agora, a lei de Deus é justa. Ela não exige que o espírito se sacrifique para não violar a vida do agressor. Especialmente se esse agressor é quem está violando a lei de Deus. Então, a culpabilidade do agressor é muito maior, porque ele que está indo, de fato, a atentar contra a vida, né? E aí, depois, na segunda parte da resposta, é um ponto central ali da questão, né? Porque ele diz assim, desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a do seu agressor, deve fazê-lo. Então, essa frase nos lembra que o homem não está liberto da lei de caridade, por exemplo. Mesmo em uma situação de conflito. Mesmo em uma situação que haja vidas em jogo, em risco. Então, o espírito ele deve sempre buscar pelo caminho do bem. Sempre pela reconciliação. Se há uma possibilidade de neutralizar esse agressor, sem tirar a vida dele, eu devo fazê-lo. Mesmo que ele está tentando me matar, eu consigo neutralizar ele de alguma forma que eu não precise o matar, é assim que eu devo proceder. Essa é a premissa. Essa é a escolha moral mais elevada. Então, a caridade, o perdão, a preservação da vida tem primazia sobre o instinto de defesa. Ou seja, quando eu desenvolvo isso, eu estou mostrando a vitória do meu espírito sobre a influência da matéria. Porque a escolha de não matar, mesmo podendo fazer, demonstra a vitória da natureza espiritual
sobre a natureza animal. Então, aquele que age assim mostra que já tem um estágio mais avançado, onde a lei do amor já guia as suas emoções. Ele não age simplesmente com aquele impulso animalesco, né? Leci. Eu não sei, isso é minha reflexão, tá certo. Eu pensei aqui, sabe, Pedro? Isso é por causa da nossa condição ainda, né, da Terra, né? A gente reage nesse sentido, né? Eu fiquei Sim. pensando, né? A gente chegar no patamar de um espírito, assim, de uma condição que se deixa, né, morrer igual Cristo, né? Para não se defender, né? A gente está longe ainda, né? Na verdade, tem muitos daqui, assim, missionários que vieram também, ficaram nessa condição, mas, né? Não, esse não retornou com a mesma violência, deixou, né, se matar, né? Aí, é igual você falou, é um espírito muito evoluído aí mesmo, né? Quando a gente chegar nesse patamar, né? O outro vem para matar a gente, né? Aí eu me lembrei também de Sócrates também, né? Então, assim, esse olhar mesmo que a gente está longe ainda, né? Da nossa condição espiritual para se deixar, né? Morrer, vamos dizer assim, que o outro nos mate, né? Não sei se eu estou certa. Eu entendi o seu ponto, mas eu vou fazer uma ressalva. E eu concordo com você, que a gente, aí eu vou falar por mim, né? Acredito que a maioria das pessoas, a gente não está preparado para dar a sua própria vida em defesa de uma causa, em defesa de Jesus, né? Eu acho que esse sacrifício, eu não sei se a gente já está no nível de conseguir fazer. Mas, por outro lado, Isso que eu falei, não está no nível exatamente, eu entendi. Por isso que eu falei, eu concordo com você plenamente. Eu só tenho que fazer uma única ressalva em que sentido? Que quando a gente estudou lá para trás, a gente tem que lutar para preservar a nossa vida ao máximo e sempre. Então, a gente não tem, talvez o termo, né, é deixar morrer. Não, a gente tem que lutar para viver sempre. Assim, a pessoa quer me matar, eu vou bater nela, vou me agarrar, vou fazer um auê, vou fazer o que for, mas eu vou estar lá ao máximo para poder lutar pela minha vida ou pela vida daquele que eu amo. Mas eu não posso. Mas tem essa questão. A partir do momento que eu tenho a oportunidade de não matar e ainda assim eu decido matar, aí eu tô mesmo em legítima defesa, eu estou infringindo a lei divina e vou ter um agravante nessa situação. E essa situação é importante, a gente ter um discernimento, pegando o exemplo de Paulo. Eu não me recordo agora, Tessalonicenses. Lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele vai a Tessalônica e ele funda a igreja lá, por que ele é obrigado a escrever essa carta aos Tessalonicenses? Porque era um povo gentil, e aí ele começou a fundar a igreja lá, começou a dar certo, mas as pessoas começaram a perseguir os cristãos primitivos. E Paulo, ele teve que fugir da cidade muito rápido, porque queriam matar ele. E aí, para poder se comunicar e fazer as orientações com aqueles primeiros cristãos e as pessoas que assumiriam a igreja ali, ele precisava se corresponder por essas cartas. Mas ele não podia estar lá presencialmente. Então, ele poderia muito bem, naquela situação, falar assim: eu vou continuar aqui. Se eu morrer, eu estou morrendo porque eu estou trabalhando para Jesus. Eu estou servindo. Eu estou atuando, eu estou fazendo o meu papel. Se eu morrer, está tudo certo. Mas Paulo, ele tinha ciência e a intuição de que não era a hora do seu desencarne ainda. Por isso que ele sai correndo, dá o jeito, resolveu de uma outra situação, de uma outra forma, porque ele tinha a intuição de que não era a hora. Que é diferente do que acontece quando ele desencarna em Roma. Ele já havia falado: olha, daqui a pouco chega a minha hora. E aí sim, aí ele vai deixar se morrer, vamos dizer assim, usando essa expressão que talvez não seja melhor. Por quê? Porque aí ele já é um espírito tão evoluído, já estava num grau tão alto de sofisticação, que ele já sabia que ali era a hora e aí estava tudo certo, entendeu? Então, a gente tem sempre que lutar pela nossa vida, pela vida do próximo, em qualquer circunstância. Então, a gente está falando aqui hoje muito do assassinato daquele cruel, mas, assim, é preservar a vida lá no início, no aborto, é preservar a vida na eutanásia, é lutar todos os instantes para que a gente possa preservar a vida em qualquer circunstância. E sempre
fazendo da forma com que Jesus espera. Se eu posso jogar dentro da lei de caridade, do amor, se eu posso respeitar a vida do outro, se eu posso respeitar o outro, é assim que eu devo me proceder, né? Claudinha. Oi, gente. Oi, Pedro. Eu lembrei de Gandhi também, a forma como ele conseguiu deter, né? A guerra, a morte, aquela confusão toda. Tá certo que a gente não é Gandhi, né? Mas são exemplos que a gente pode refletir num momento difícil em que acontecer com a gente, que muitas vezes acontece um assassinato por uma má palavra que a gente dá para a pessoa quer se vingar, por um desrespeito, alguma coisa ruim que a gente faz, que a pessoa sente e ela quer se vingar. Então, a gente tem que refletir as nossas ações em relação ao próximo, para não causar antipatia, raiva, ódio, e que a pessoa pega e chega a esse ponto. Porque a gente tem responsabilidade, sim. Acaba tendo a responsabilidade pelo ato anterior que a gente causou na pessoa, né? Não que justifique ela assassinar a gente, mas a gente chegou a um ponto que ela não suportou. Eu acho esse tema muito importante, porque está acontecendo demais no século XXI, como água para beber, sabe? Então, acho que seria uma coisa até a aprofundar sobre homicídio, assassinato, você citou aí o aborto e outros quaisquer em relação a isso, porque está acontecendo demais. A gente não imagina a intensidade, foi citada aí com a mulher, né? Então, várias situações em relação ao assassinato. Isso é um tema muito importante no dia de hoje, que merecia um aprofundamento de estudo e dentro da doutrina espírita. É só isso. Obrigada e desculpe eu ter falado muito aí. Não, Claudinho, foi ótima a sua colocação e muito bem lembrado aí o exemplo do Gandhi, né? Então, você foi muito feliz na sua fala, e é isso, assim, a gente precisa identificar e se autoconhecer para não deixar que aquele sentimento que começa pequenininho lá no nosso coração crie aquele espaço todo ao ponto da gente decidir assassinar ou matar uma outra pessoa, né? Então, tem formas e exemplos não faltam de como a gente deve proceder, né? Cida Schmidt ou Valdemar Schmidt? Sou eu. Boa noite, Pedro, não te falei ainda. Boa noite. Olha, no caso de um país que tenha uma lei de execução, de pena de morte. Pena de morte. Não execução, não, pena de morte. Quem seria, no caso, o culpado? Eu acredito que seriam os que fizeram a lei da pena de morte, não é não? Quem poderia ser outra pessoa? Quem? O Carrasco que não vai ser, porque ele cumpre aí uma ordem. Então, sim, eu não sei como é que a doutrina espírita explica isso. Sim, muito bem levantado o ponto, e na doutrina espírita explica, da mesma forma que a gente tem aqui esse subtópico do assassinato, tem um subtópico também só sobre a pena de morte e que está dentro aqui da lei de destruição. Então, eu confesso, e vou ser bem sincero, Valdemar, que eu não me recordo, assim, de cabeça para te falar os detalhes de como é que funciona e tudo mais. Mas deixa eu só abaixar aqui, ó. A crueldade, duelo. Aqui, ó, pena de morte. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte, incontestavelmente desaparecerá, e sua supressão assinalará o progresso da humanidade. Vamos ver sobre essa parte de... Se a gente consegue puxar aqui rapidinho. Preservar sua vida. Indício de progresso. Eu acho que aí, eu vou ser sincero, eu não sei responder isso, assim, eu não sei se a Celinha sabe, de cabeça eu não sei, eu teria que olhar esse subtópico para te falar ao certo. Porque mas já fica aí uma sugestão de avançar um pouquinho no Livro dos Espíritos para poder matar aí a sua curiosidade. Ô Pedro, dá licença, pode voltar. Lê 745, porque isso está mais ou menos de acordo com o que a Claudinha falou também. Quem provoca
no outro a intenção do assassinato, que instiga, que provoca, que faz ele sair do sério, também é responsável pelo assassinato. Olha 745. Vai responder, no outro caso, também, quem é o maior responsável mesmo. Vai lá. Sim, está dentro da questão da guerra, né? É aquilo que se deve pensar daquele que suscita a guerra para seu proveito. Verdade. O culpado é esse, mas é esse. E muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer as suas ambições. Então, quem executou, quem mandou fazer, tá tudo envolvido, né? Mas o grande culpado, e muitas existências lhe serão necessárias, é aquele que decide, né? Aquele que manda. Porque, por exemplo, na pena de morte, a legislação, no caso você colocou, igual você deu exemplo, né, da pena de morte, a legislação é do país. Aí um funcionário que simplesmente está lá cumprindo ordens, como é que fica a situação dele? É. Mas a gente precisa aprofundar, e que bom que Kardec aprofunda isso, né? Tá ok, Pedro. Então, assim, não ficou 100% respondido, mas já está uma parte respondida. Porque Nos dentro disso próximos essa estudos a porção de gente... situações, né? Sim, e bem lembrado, é isso aí. Show de Então bola. tá. Não, tudo bem, obrigado, hein? Desculpa aí não poder ajudar muito, mas daqui a pouco a gente resolve isso. Em alguns estudos mais para frente a gente resolve tudo. Tá bom. Deixa eu só pegar a fila aqui. Mercedes. Ô, Pedro, na pergunta da Cida aí, esqueci o nome dele. Valdemar. Valdemar. Ou seja, todo mundo que está ali vai ter que responder por isso. A pessoa que assiste também, ela também está envolvida nessa situação. Ela faz parte desse como é que fala? Assiste no sentido de assistir ou no sentido de auxiliar? Não, eu digo, por exemplo, na época lá de Roma, que as pessoas assistiam e vibravam com a morte das pessoas. Na pena de morte, onde as pessoas também assistem. Isso é o quê? Isso também, elas estão contribuindo para resgatar depois tudo isso? Essas pessoas que se comprazem com a crueldade denotam a inferioridade dessas pessoas, né? Inferioridade moral, realmente. Então, imagina só, se eu tenho a oportunidade, Jesus nos ensina, da comunhão de pensamentos, para orar pelo país, orar pelas pessoas, e aquilo tudo ser benefício para um planeta de uma forma geral, a partir do momento em que eu vibro pela morte de outra pessoa, que eu vibro pela pena de morte, de ver a pessoa ali sofrendo por torturas nesse sentido, eu estou infringindo a lei divina, porque Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, eu não tenho nada a ver com aquilo, eu só estou lá torcendo e fiquei feliz pela morte do outro. Eu estou infringindo a lei divina. É óbvio que é um grau completamente diferente daquele que executou ou daquele que mandou fazer. Mas eu estou infringindo, com certeza. Não tem como não tá, né? Deixa eu ver agora quem é aqui na fila. Leci. Mas, assim, é igual você falou, tudo bem, aquele que mandou, né, a responsabilidade é maior, mas mesmo aqueles que estão lá aplaudindo, acho que também o grau também de responsabilidade é muito grande, né, porque aí são as energias ali, né, negativas, não sei. Aí eu pensei também nessas guerras, né, é igual você falou mesmo, acho que tudo é intenção, porque aqueles que estão indo lá para a guerra, eu acredito que tem muitos lá que vai com o coração apertado, né, para matar o outro, né, o irmão, né? Eu acho que tudo mesmo é intenção, né? Então, se está lá naquele, igual lá nos Estados Unidos, eu até ouvi aquele filme, um filme ontem, daquele rapaz que matou, entrou lá no parque, lá onde as crianças estavam lá, né? Matou 70 e poucas crianças, né? Adolescentes, né? Então, assim, cara, eu acho que tudo é intenção mesmo, né? As guerras. Se você vai lá para matar, porque a nossa organização humana ainda faz isso, né? As guerras, né? E o povo vai lá, né? Aqueles rapazes vão lá, os soldados.
Eu acho que se chega lá, eu vou matar mesmo, quero matar né, o meu semelhante do outro lado, né, do outro país, com ódio, com raiva, igual você falou, eu acho que isso é muito, né? Cada um vai responder com bastante intensidade nesse sentido, né? Mas é aquele que vai lá, porque está recebendo uma ordem, que tem que fazer, né? Mas o coração está apertado, eu acho que é menor, né? Mas é igual você falou, eu penso também que é tudo a intenção mesmo, de qualquer aspecto, é a intenção nossa, né? Não sei. Já eu te falo isso porque a sua colocação está dentro da 749, que é a nossa próxima pergunta. E aí eu só vou passar a palavra para o Edu, que aí eu volto em você, tá, Claudinha? Tá, Alessi? Aí eu não sei se é agora a Claudinha ou o Edu que vai falar. O Edu. É o Edu. Sobre essa questão do Valdemar, eu acho que vale a pena um exercício de reflexão sobre quem é uma organização de um país, né? Um país, sua legislação, ela é baseada, ainda mais no Estado democrático, na opinião de cada um, né? Vamos dar um exemplo dos Estados Unidos aqui. Lá é um país democrático. Lá tem pena de morte. Quase todos os estados, né? Alguns não, mas a grande maioria tem. Bem, aqueles que criaram a legislação, responsáveis, né? Sem dúvida. Aqueles que continuam defendendo aquela legislação, responsáveis, né? E aqueles que brigam, né, digamos no bom sentido, para que a legislação mude, para que se acabe com isso, através de um plebiscito, né, uma consulta, né? Aquele que vai votar contra a pena de morte, tá esse medo de culpa, né? Aí eu faço até um outro exercício, né? Um país onde não tem democracia, aqueles que criaram a lei, responsáveis. Então, o quanto é importante para uma nação como a nossa, por exemplo, a democracia, né? Porque nós não estaremos sujeitos, passando não só por exemplo aqui de pena de morte, mas uma série de erros possíveis que são chancelados por uma série de decisões ao qual o nosso voto é importante, né? Eu não quero aqui, não sou de direita nem de esquerda, eu sou muito centro até, estou totalmente em cima do muro, tá? Não estou querendo entrar para esse lado, não. E acho que é o caso aqui. Mas se a gente pensar bem, quando a gente vota em alguém que defende o aborto, olha a nossa responsabilidade aí, né? Se o Espiritismo é bem claro nessa questão, né? Tá? Tem lá a questão que você falou do quem é mais responsável, o parricídio ou o infanticídio, né? Os dois são tão responsáveis tanto quanto. E lá vai falar sobre as leis nos países onde se chancela o infanticídio. Provavelmente já se referindo a sociedades que no século XIX achavam que o aborto era uma coisa comum, devia ser chancelado, né? Mas o que é mais importante, essa defesa dessa questão da democracia. Porque quanto mais a gente defende essa linha de pensamento, naqueles ideais da Revolução Francesa, que está aí, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Também estava ali. O quanto que isso é importante para o nosso próprio desenvolvimento, as nossas próprias opiniões, né? Não se deixar levar por opiniões de maioria, ter a sua própria opinião. E principalmente, sendo cristão ou espírita, ser totalmente contra um tal de aborto, né? Que isso é homicídio. Não há na doutrina espírita nada que justifique, né? Embora algumas linhas aí estão, algumas pessoas espíritas estão indo nessa linha, e justifica essa questão. Então, assim, é importante fazer essa análise lógica, né? Para reflexão. Cada um tem o direito de pensar o que quiser, sem dúvida. O Espiritismo ele nos dá e defende o livre-arbítrio, né? Mas através de uma argumentação lógica a gente chega nessa mesma conclusão aí. Obrigado, uma boa noite a todos. Muito bom, Edu. Foi assim, bem sucinto e bem colocado assim, essa reflexão que você trouxe, porque é exatamente isso aí. A gente tem que conhecer o que a doutrina tem, porque a doutrina ela se posiciona. Os Espíritos deixam claro, é isso, é aquilo. Então a gente tem que conhecer a doutrina para poder mostrar o que ela mostra. Então foi muito bem colocado. Obrigado aí pela contribuição.
E aí, aproveitando o gancho da Leci, na 749, aqui, Leci, eles perguntam assim, ó, tem um homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? E aí eles dizem, não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então, essa questão ela é complexa e delicada, porque se a guerra é uma manifestação da predominância da natureza animal, que é aquilo que a gente viu lá na questão anterior, lá sobre as guerras, o soldado que mata é um combatente culpado? E as respostas dos Espíritos deixam claro que eles nos mostram que a culpabilidade ela é determinada, mais uma vez, por sua intenção e por seu livre-arbítrio. Então, não quando constrangido pela força. Ou seja, a lei divina ela reconhece que em uma guerra o soldado é em grande parte uma ferramenta. Ele é constrangido a obedecer ordens, a lutar pela sua nação, sob pena, inclusive, de ser punido ou até ser mesmo morto por não estar cumprindo ali no seu papel durante a guerra. Então, nesse contexto, o espírito em seu papel de soldado, ele não tem a mesma responsabilidade moral que o líder que suscita a guerra para o seu próprio proveito, que é aquilo que está na 745 mais uma vez. Então, a sua culpabilidade ela é atenuada, pois ele age sobre uma coerção. Agora, eles continuam dizendo, mas é culpado das crueldades que cometa. E aqui está mais um ponto central dessa questão. Porque o soldado ele pode ser obrigado a lutar, mas ele não é obrigado a ser cruel. A crueldade, o sadismo, a tortura, os massacres, eles não são necessariamente uma necessidade da guerra. Mas a manifestação do ódio, da falta de caridade no coração do indivíduo é. Então, a culpabilidade do soldado está muito relacionada ao seu abuso do livre-arbítrio, pois ele escolhe, mais uma vez, ceder a esses instintos animalescos, né? Em vez de lutar com a maior humanidade possível. Não sei nem se a gente consegue fazer uma frase assim, né? Lutar com uma humanidade, porque, na verdade, não deveria lutar. Mas ele ali, cumprindo o seu papel, deveria prezar, né? Para não ter essa questão da crueldade. Então, ele depois coloca aqui, ó, levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda, né? Então, isso reforça, mais uma vez, ali o que a gente viu na 747, que nos diz que Deus julga pela intenção do que pelo fato, né? Então, um soldado que age com uma certa humanidade em meio a uma guerra, por exemplo, respeitando os civis, poupando vidas, demonstrando uma certa compaixão ali com aquele contexto todo, mostra a vitória ainda assim do seu espírito sobre a matéria, mesmo num local que existem muitas mortes, que existem ali coisas que não deveriam existir e que não existem nos mundos ditosos e felizes e por aí vai. Então, ele não se deixa dominar pela sua violência do âmbito do ambiente, né? E demonstra que já progrediu o suficiente para manter a sua essência moral, mesmo em uma situação extrema como a guerra, né? Então, eu acho que consegue ilustrar essa questão aí, Leci, que você tinha comentado anteriormente também. Alguma consideração, pessoal, sobre essa 749? Não? Então, vamos seguir, que talvez dê para a gente fechar essa parte do assassinato. Deixa eu ver aqui só. Edu. Desculpa aí, eu vou participar pela segunda vez em seguida, mas não vou falar história, não. Eu vou só suscitar a pesquisa. Então, aqueles que interessarem aí sobre um soldado, que é um exemplo aqui para nos nossos núcleos, os militares espíritas, da qual eu fiz parte há muito tempo, né? Estudem, vejam aí, digitem no Google, História de São Maurício. Foi um legionário romano, cristão, que foi cristão até o último momento da vida dele. Mas pesquisem. Não é o caso de eu falar aqui, vou suscitar a curiosidade dos amigos aí. Um abraço. Boa, eu não conheço não, vou ter que pesquisar lá também. Semana que vem o Edu vai fazer, semana que vem não, na 1ª de outubro ele vai fazer um pinga-fogo para saber sobre São Maurício. Então fica aí um dever de casa, vamos dizer assim, né, para a gente poder pesquisar.
Boa, Edu, obrigado. Bom, então, 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Aquilo que a gente falou anteriormente, né? Então, ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Então, essa questão, né, ela nos confronta com aquela visão de que um mundo que busca classificar crimes em hierarquia de gravidade, vamos dizer assim, né? Ah, o parricídio é mais grave do que é, o infanticídio. Então, a gente tem essa necessidade, vamos dizer assim, de colocar uma gravidade, sendo que, na verdade, o ato é o mesmo, né? Assim, ambos são um crime. Aos olhos de Deus, o assassinato de um pai, né, que é o parricídio, ou o assassinato de um filho, que é o infanticídio, são igualmente graves na sua essência, pois ambos são a violação da vida, né? E aí, a vida, naturalmente, é o bem mais sagrado que a providência divina nos faz. Então, o crime não é julgado pela idade, pela relação de parentesco da vítima, mas sim pela violação da lei de amor, né? Então, o assassino que mata o pai ou o filho que age contra a lei de Deus e contra o instinto mais básico de proteção e amor à família, né? Que deveria ser naturalmente um ponto de refúgio, um ponto de segurança. Então, é sempre um crime. E para a gente fechar aqui essa parte, na 751, como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Então, entra também um pouquinho aí do que o Valdemar comentou sobre a pena de morte, junto com o Edu na questão da legislação, junto ainda essa questão do infanticídio, e aí eles deixam claro, o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Então, essa frase, né, o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem, é uma refutação à ideia de que o progresso da ciência ou que o desenvolvimento da razão levaria automaticamente ao progresso moral. E a história mesma, nossa, da humanidade, nos mostra que isso não é verdade. A inteligência por si só não garante a moralidade. Um povo pode até desenvolver a tecnologia, pode desenvolver a arte, pode desenvolver a filosofia, pode desenvolver o saber, mas a sua moralidade não evolui no mesmo ritmo. Pode, não tá, uma não é consequência da outra. Então, o espírito, por meio de várias encarnações, ele pode ter acumulado um vasto conhecimento intelectual, mas se ele não trabalhou a sua reforma íntima, as suas potencialidades divinas, ele pode utilizar essa inteligência para fazer o mal. Ele apenas sabe, como os espíritos dizem. Então, ele pode ser um grande filósofo, um grande cientista ou um grande líder, mas no íntimo, ele continua a ser dominado, vamos dizer assim, pelo seu ego, pela sua crueldade, pelo seu ódio, pelo seu rancor, pelo seu sentimento de vingança. Então, Jesus, nos seus ensinamentos, ele sempre nos mostrou que o conhecimento sem o amor, ele é vazio. Ele se opôs aos fariseus, que, embora tivessem um vasto conhecimento da lei, eles não tinham um amor em seu coração. Então, o intelecto estava cheio, mas o moral estava vazio. Eles praticavam os rituais, o conhecimento, mas não tinham a caridade, não tinham a moralidade. O mesmo se dá com os povos que praticam ainda o infanticídio, porque eles podem ter um vasto conhecimento intelectual, mas como dizem os espíritos, eles apenas sabem, não amam. E aí, a gente até passou um pouquinho, Celinho, para poder fechar aqui só a reflexão. É um exemplo tosco, bobo, mas que é bom, que eu vi hoje na internet, falando sobre o conhecimento e sobre a sabedoria. E aí o cara estava falando assim, conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que você não deveria colocar o tomate na salada de frutas, porque não vai funcionar. Então é um exemplo bobo, mas que talvez a gente consiga lembrar isso aí no dia a dia, de que o tomate é uma fruta, mas colocar o tomate na salada de frutas vai dar ruim, não vai ficar gostoso. Então, essa é a diferença aí do conhecimento e da sabedoria para a gente quebrar um pouco esse clima e lembrar no nosso dia a dia aí.
Obrigado aí, pessoal, pelas colaborações que foram ótimas. A gente acabou esse subtópico do assassinato, mas começando no próximo livro dos Espíritos, né, sobre a crueldade, não necessariamente a gente pode voltar a falar sobre esse tema, se alguém pesquisou, quiser trazer alguma coisa e tudo mais, não há problema nenhum, tá bom? Obrigado, Serinha. Agora é contigo aí de novo. Pedro, muito obrigada, mas você